Olá, irmãos. São 3 e pouco da manhã. Eu quero meditar com os irmãos na palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lucas 22:31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Que palavra poderosa! Irmãos, Satanás já havia conquistado o coração de Judas e agora empreendia todos os esforços para conquistar o coração dos demais discípulos. O Senhor Jesus chega a Pedro e diz: Pedro, Satanás já pediu para cirandar com vocês, ou seja, peneirar vocês. Naquela época era muito comum utilizar-se do trigo, era um alimento comum naquela época. E para que o trigo fosse purificado, era necessário ele ser passado pela peneira, como hoje é passado o feijão, o arroz e os demais cereais. O trigo, ele era passado na peneira. A palha, ela soprava pelo vento, ela caía, ela não ficava na peneira. Só ficava na peneira o trigo, aquilo que era bom. Aquilo que era ruim, aquilo que era fraco, que não servia, caía. E aqui, nessa linguagem, Cristo está dizendo, é como se Cristo estivesse dizendo: olha, Pedro, Satanás me falou que ele não acredita muito que você é alguém fiel, que se der uma chacoalhada em você, você vai desfalecer, você vai sair fora, você vai cair. Então Jesus, ele avisa a Pedro isso. Mas Jesus diz que ele estava intercedendo por Pedro para que Pedro não desfalecesse. Nós percebemos, irmãos, que Satanás ele tem um grande desejo em fazer com que os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, eles venham a fraquejar na fé e caiam. Por isso hoje, tantos esforços de Satanás nos meios de comunicação, no entretenimento, nos filmes, na música, nas novelas, na política, enfim, em diversas áreas, na educação, tantas coisas que são ensinadas que são contrárias à palavra de Deus, que não trazem a edificação da fé, pelo contrário, traz a dúvida, o questionamento que não provém, que não traz edificação. E o que acontece? Satanás está constantemente empreendendo esforços para nos afastar de Deus. Mas nós devemos estar vigilantes, dar ouvidos à palavra do Mestre que nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E constantemente nós estamos sendo testados, estamos sendo peneirados. Deus permite sim que Satanás nos teste, como ele permitiu que testasse a Jó. Como o Senhor Jesus diz a Pedro que Pedro seria testado, e como de fato foi. Pedro nega o Senhor Jesus antes que o galo cantasse. Só que Pedro, quando ele reconhece que ele havia negado Jesus, ele se arrepende profundamente. Nós precisamos estar alertas e atentos em relação a isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade que atuam neste mundo, nessa atmosfera. Nós precisamos estar alertas, atentos em relação a isso. Devemos ter a certeza que em todas as situações da vida, por exemplo, se uma pessoa te ofende, ou se você tem alguma tentação vem adiante de você, você tem que entender, nós temos que entender que isso é Satanás tentando, nos cirandando, mas nós não podemos cair, devemos estar fortalecidos no Senhor, dando ouvidos à palavra do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor e tendo a certeza de que o inimigo ele é muito sorrateiro e astuto
Porém, se nós estivermos ligados na videira, o Espírito Santo de Deus, a todo momento, nos dará o discernimento e a força para vencermos. Mas é necessário e cabe a nós obedecermos a palavra do Senhor e escolhermos honrar o Senhor, como Daniel, que propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Nós devemos propor também no nosso coração não nos contaminarmos com as ofertas e manjares do diabo, que são oferecidos através de muitas coisas, como entretenimento, como diversas outras coisas, diversas outras tentações. Devemos estar vigilantes e dando ouvidos à palavra de Deus. Não deixemos, pois, com que a nossa fé venha a ser desfalecida. Pelo contrário, devemos estar animados, confirmados na palavra do Senhor.